Imagine ser parte de um grupo rebelde que luta contra um governo que você e sua organização considerem tirânico. Então, após anos de luta, finalmente a capital do seu país é conquistada. Agora, seu grupo assumiu o controle máximo da nova nação. Só tem um problema. Os métodos utilizados por seu grupo foram tão ou mais reprováveis que o do regime opressivo anterior. Então a liderança da sua organização percebe que conquistar o país foi a parte fácil. Difícil será permanecer no poder. Estabelecer um governo rebelde é uma tarefa extremamente complexa, repleta de desafios políticos, sociais e econômicos. A Revolução Francesa e a ascensão dos rebeldes sírios e afegãos expõem, de muitas formas, essas dificuldades. Embora os exemplos francês e afegão sejam opostos em vários aspectos, no geral, ambos apresentam problemas similares que vamos explorar nesse vídeo. Antes deixo como alerta que o principal objetivo desse vídeo não é explorar as nuances políticas das revoluções ou a forma com que cada grupo citado alcançou o poder, mas focar nas semelhanças dos problemas que as sociedades controladas por rebeldes costumam enfrentar. E vamos para mais um vídeo. Vamos começar pelo primeiro problema que praticamente todos os governos rebeldes enfrentam: o reconhecimento internacional. Embora seja comum que as lideranças rebeldes façam discursos sobre autonomia e soberania, minimizando a necessidade de reconhecimento exterior, a verdade é que sem apoio externo, um governo rebelde não consegue legitimidade, acesso ao comércio internacional, ajuda econômica ou apoio diplomático. Por exemplo, os rebeldes sírios, apesar de controlar vastas áreas do país em diferentes momentos da guerra civil, enfrentaram resistência significativa em obter reconhecimento como governo legítimo da Síria. O regime de Bashar al-Assad, apoiado pela Rússia e pelo Irã, manteve sua posição nas Nações Unidas e continuou a ser reconhecido como governo oficial da Síria, isolando os rebeldes no cenário internacional. Após a ascensão e vitória sob o regime anterior, é provável que as potências que apoiavam o antigo regime possam trabalhar contra o novo governo rebelde, ou pelo menos tentar dificultar sua legitimação internacional. Apesar de não ser exatamente uma regra, podemos dizer que é uma dificuldade relativamente comum. Outro problema é justamente as antigas ações dos grupos. Os governos rebeldes frequentemente recorrem a ações radicais para manter o controle ou combater opositores, o que pode minar sua credibilidade, tanto internamente quanto internacionalmente. No Afeganistão, o Talibã retornou ao poder em 2021 e tem enfrentado desafios para governar efetivamente e ganhar a aceitação internacional. Suas políticas radicais e práticas de governo têm levado a dúvidas significativas sobre a sua capacidade de governar de maneira justa e eficiente. A sua história de repressão severa e violações dos direitos humanos criou um ambiente de desconfiança tanto dentro do país quanto fora. Embora essas desconfianças tenham a tendência a diminuir com o tempo, as imagens das ações passadas dificultam a aproximação de investidores internacionais ou governos, pelo menos nos primeiros anos, quando justamente o novo regime precisa de apoio para estabilizar a nação. Outro problema que não é muito comentado é a crise para estabelecer uma burocracia. Governos rebeldes muitas vezes lutam para estabelecer uma burocracia funcional, um problema que costuma ser potencializado pela fuga de funcionários do antigo regime. Estabelecer um sistema administrativo eficaz é vital para a governança, e a falta de experiência ou recursos pode paralisar os novos governos. No caso da Síria, muitos funcionários públicos e especialistas administrativos provavelmente fugiram do país ou se recusam a trabalhar sob um novo regime rebelde, resultando em um vácuo administrativo. Esse vácuo torna difícil para os governos fornecer serviços básicos e manter a ordem, o que pode levar à instabilidade e insatisfação popular. Embora esse seja um assunto complexo, pode-se dizer que não é incomum que funcionários e especialistas em determinadas áreas fujam do novo governo justamente por ter uma relação suspeita com o regime anterior. Um desafio adicional
é a persistência de lealdades ao antigo regime, que pode minar, de alguma forma, o esforço para estabelecer um novo governo. Normalmente essa resistência vem justamente dos burocratas ou mesmo de pessoas comuns que de alguma forma simpatizavam com o regime anterior. Como exemplo, podemos citar os alauítas na Síria, protegidos pelo regime dos Assad, ou mesmo os católicos perseguidos pela liderança da Revolução Francesa. O exemplo francês talvez seja um dos melhores a serem citados. A Revolução Francesa oferece um exemplo histórico das dificuldades de estabilizar um governo rebelde. Após a queda da monarquia e a ascensão dos revolucionários ao poder, a França mergulhou em um período de caos e terror. A luta pelo poder entre as diferentes facções revolucionárias, como os jacobinos e os girondinos, resultou em ações de força extrema e instabilidade política. A tentativa de estabelecer uma nova burocracia e governança foi marcada por execuções em massa e mudanças constantes de liderança, culminando no reinado do terror. No Brasil, o período posterior à proclamação da República, embora não seja um exemplo do que possamos chamar de revolução, é um dos momentos mais sanguinários e complexos da história brasileira. O Marechal Floriano Peixoto foi o segundo presidente do Brasil republicano e também o segundo a chegar ao poder sem o voto popular. Floriano passou para a história como o mais sanguinário dos presidentes da República. Logo no início, adotou medidas para enfraquecer e combater os monarquistas. A ilha de Florianópolis recebeu o seu nome justamente após a Revolução Federalista, um dos principais conflitos enfrentados por ele, que ceifou a vida de cerca de 12 mil pessoas. Outra importante dificuldade enfrentada pelo novo governo é justamente a dificuldade econômica. As guerras e conflitos costumam devastar a economia de qualquer país, e os governos rebeldes normalmente herdam economias em ruínas, um fator que complica ainda mais a estabilidade. A Síria, após anos de guerra civil, enfrenta uma devastação econômica sem precedentes, com infraestruturas destruídas, desemprego em massa e uma crise humanitária que gerou milhões de refugiados, problema similar ao enfrentado pela Rússia após a Revolução Socialista, comandada por Lenin. O novo governo rebelde deve então enfrentar o desafio colossal de tentar reconstruir a economia e fornecer alívio aos cidadãos após anos de guerra. Isso se tudo der certo, porque muitas vezes os recursos limitados, aliados a uma burocracia dispersa, tornam praticamente impossível restabelecer a ordem econômica no curto ou médio prazo. Assim, podemos dizer que a legitimidade e a confiança são cruciais para qualquer governo. Os governos rebeldes, em especial, devem lutar para convencer a população de que são capazes de fornecer estabilidade e prosperidade, uma tarefa difícil em meio a memórias recentes do conflito e destruição. Estabelecer uma narrativa de legitimidade e ganhar a confiança pública exige tempo, sucesso tangível em políticas governamentais e uma abordagem inclusiva que considere as necessidades e desejos de diferentes grupos populacionais, o que é fácil em teoria, mas difícil na prática. Assim, podemos presumir que a complexidade de estabelecer um governo pelos grupos rebeldes está enraizada em vários fatores interligados: a falta de reconhecimento internacional, ações radicais que comprometem a credibilidade, dificuldades em formar uma burocracia eficaz, lealdades persistentes ao antigo regime, consequências econômicas devastadoras e o desafio contínuo de ganhar a legitimidade e confiança da população. Se você chegou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.